vou agora a Barcelona conversar com o Tino Marcos, então. Tino, boa tarde a você por aí, bem-vindo ao Redação. Você chegou a Barcelona e que tipo de ambiente você encontrou aí, Tino? Bom dia a você, Rizek, bom dia aos meus amigos Paulinho, o Arthur da Pieve, também o Serginho. Que mesa, hein? Que meio campo forte esse aí, hein? Olha, a gente chegou aqui num calor muito grande, numa intensidade muito grande, dias muito turbulentos aqui em Barcelona em relação a essa bombástica transferência do Neymar, a maior disparada da história, né? A gente hoje tem a informação de que os representantes do Neymar em Madrid levaram à Liga de Futebol da Espanha o cheque com os 222 milhões de euros, mais ou menos 820 milhões de reais, mas os representantes da Liga não aceitaram a entrega do cheque e foram lacônicos. Disseram apenas, não aceitaremos e é tudo o que temos para dizer no momento. Então os advogados do Neymar voltaram aqui para Barcelona e eles têm sim um plano B. Isso é o seguinte, que a gente vai dar agora aqui em primeira mão. Os advogados vão aqui ao Barcelona, nós estamos aqui em frente ao Camp Nou, estádio do Barcelona, vão aqui à sede do clube entregar pessoalmente o cheque aos dirigentes do Barcelona e só então o Neymar vai assinar o contrato, deve assinar o contrato, inclusive na própria casa hoje à tarde com representantes do PSG e os advogados dele. E a ida do Neymar, que estava prevista para hoje à noite, deve passar para amanhã, provavelmente na parte da manhã. São, portanto, os últimos capítulos dessa longa e importante novela do futebol, Rizek. Agora, Tino, uma coisa é eles serem lacônicos, a outra é a gente tentar explicar por que eles não aceitam esse chequinho tão bonito ali, 222 milhões de euros. É DOC ou TED? Como é que faz isso? Porque, você sabe como é que funciona? Qual é a explicação? A gente sabe? Qual é a explicação para eles não aceitarem? Então, eles não disseram oficialmente qual a explicação, mas muito se comenta, muito se diz aqui sobre o chamado fair play financeiro, que é um conjunto de regras da UEFA para tentar fazer com que os clubes não gastem mais do que faturam, para evitar justamente que milionários, bilionários cheguem a cifras astronômicas, como por exemplo é o caso é mais do que o dobro do que custou o Pogba, que vinha sendo a maior transferência da história do futebol. Então, agora, em relação a essa chamada, esse fair play financeiro, isso só pode ser definido no final da janela. Porque como é que é mais ou menos a conta? Eu vendi tantos jogadores por tantos milhões e comprei outros por tantos milhões. E essa conta é que tem que bater no final. Quer dizer, neste momento não há nada que teoricamente impedisse deles aceitarem esse cheque, porque o fair play financeiro não pode ser aplicado neste momento. Mas são tudo especulações, são tudo interpretações da lei e da maneira como eles estão reagindo, Rizek. E Tino, você já deu uma olhada nos jornais por aí? O que eles estão falando da saída do Neymar, hein? Olha, os jornais da Espanha não falam de outra coisa, são páginas e páginas, discussões nas rádios, nas televisões, enfim, é o assunto que domina por aqui o noticiário. Evidentemente, eu estou aqui com o nosso grande João Ramalho, nosso produtor executivo aqui, me passando aqui os jornais. Olha só, o mais forte de todos, a manchete mais, digamos, impactante é do jornal Esporte aqui da Catalunha, que diz hasta nunca, até nunca, é o que dizem para o Neymar nesse momento, o que diz a manchete. Aqui o jornal AS diz, paga e vete, pague e vá, ou no popular, paga e vaza. O L'Esportiu, que é um jornal escrito em catalão, diz também, aqui mostra uma foto muito interessante de um menino meio que indo embora, né, simbolicamente com a camisa do Neymar e o cartaz já com jogadores do Barcelona sem o Neymar. O Neymar estava evidentemente em todos os principais cartazes. A gente inclusive está aqui em frente exatamente a esse cartaz que tem ali, olha, o Piqué, o Suárez, o Messi, o Iniesta e o Sérgio Busquets. Aqui também o Mundo Deportivo dá adeus ao Neymar e já parte para um capítulo seguinte. Olá, Coutinho ou Dembélé. São os dois jogadores pelos quais o Barcelona se propõe a dar muito dinheiro. Dizem, inclusive, que já ofereceram 100 milhões de euros. Negócio de 370 milhões de reais pelo Coutinho e o Liverpool não teria aceitado essa proposta do Barcelona. Aqui também o jornal Marca faz uma arte aqui com várias carinhas do Neymar e diz, é muito interessante eu acho essa manchete, porque ela diz que é
el fichaje, quer dizer, é a contratação que muda a história do futebol. Não é só a maior contratação de todos os tempos, mas é um capítulo que realmente transforma o futebol numa outra situação. A gente tem aqui, por último, o jornal El País. No momento não temos aqui o El País, mas a gente leu o El País e ele diz, na primeira página também, dá um destaque na primeira página para a transferência do Neymar. Está aqui o El País, chegou, Nelson Ramalho não falha. O El País, que é um jornal de notícias gerais, um jornal muito respeitado, um dos mais respeitados do mundo até, e mostra aqui a foto do Neymar na primeira página, dizendo por 222 milhões a contratação mais cara do mundo. Rizek. Um dos motivos que... Bom, são vários os motivos que fazem o Marca dizer que essa é a contratação que muda a história do futebol. Primeiro porque é a contratação mais cara da história. Quando o Barcelona ou qualquer clube coloca uma multa desse tamanho, ele imagina que ninguém vai ser maluco de pagar. Pagaram, ou pelo menos tentam pagar. Segundo, porque é uma contratação que não envolve só futebol, tem a ver com o projeto do governo do Catar, né? Está sendo se vender por um país. Mundo, Geopolítica. Geopolítica, né? Dos três pilares do país para se vender para o mundo, a Al Jazeera, a TV do Catar, a Qatar Airways, a companhia aérea do Catar, e o Paris Saint-Germain, no momento em que os vizinhos do Catar tentam sufocar diplomaticamente o país. É um recado para o mundo que eles vão continuar mostrando o poder financeiro do Catar. E o fato de você ter um jogador colocando objetivos individuais, ele acha que mudando de time, ele vai ficar mais próximo de objetivos individuais, como a bola de ouro da FIFA, do que dos objetivos coletivos, já que o Barcelona é um clube maior do que o PSG e o Neymar está indo para um clube menor, achando que individualmente vai ser melhor para ele. Então a análise do Marca é bem interessante. Não, e essa projeção, primeiro, de que ele está sendo contratado por um país, tanto que o tempo de contrato é até a Copa no Catar. O Catar está extremamente exposto, não só em relação aos países vizinhos, mas a própria definição do Catar como país sede da Copa, acusações por parte de organizações não governamentais de trabalho escravo, tudo isso, aliado ao fato, e o Tino está lá, e o Tino estava nesse jogo, Barcelona e Paris Saint-Germain, em que, diante do que é o futebol, o Barcelona eliminou o Paris Saint-Germain depois de ter levado um sapeca de 4-0 em Paris. Pois bem, quem foi o homem do jogo, não levando em conta as circunstâncias da atuação do árbitro, mas quem jogou bola no jogo pelo Barcelona foi Neymar, exato? Pois bem, termina o jogo, 2 segundos depois, a imagem que correu o mundo celebrando aquela vitória, ela não tinha o Neymar, ela tinha o Messi. Aquilo provavelmente o Tino pode trazer mais informações sobre isso, inclusive ele estava do lado do Messi na hora em que aquela foto é feita. Aquilo provavelmente na cabeça do Neymar bateu assim: enquanto eu continuar aqui e ele estiver aqui, eu nunca vou ser o melhor do mundo. Eu tenho que ir para algum lugar onde eu possa fazer o que eu fiz hoje e ser mundialmente reconhecido na hora. Não te parece um pouco isso, Tino? Olha, PC, eu acho que a sua leitura é muito precisa, é muito correta, realmente faz todo sentido. O Neymar ficou grande demais, né, nos últimos anos para continuar sendo não um protagonista, sendo um coadjuvante do Lionel Messi. A relação entre eles sempre foi a melhor possível, a postura do Neymar sempre foi de muita reverência em relação ao camisa 10 do Barcelona, mas vai chegando um momento em que ele vai crescendo muito no futebol e realmente ficou grande demais, eu acho, para continuar dividindo. E faz essa aposta numa liga não tão, de não tão peso quanto a Liga Espanhola aqui. O time também talvez não tenha companheiros de ataque como Messi, como Suárez, mas o Neymar parte para essa cartada e, além de tudo, um super contrato, um contrato realmente que vai fazer dele provavelmente o jogador mais bem pago do planeta, para tentar levar o Paris Saint-Germain pela primeira vez ao título da Liga dos Campeões da Europa, título que o clube francês ainda não tem. Em relação à apresentação do Neymar, não há nada ainda muito definido em relação assim, a protocolo, o que vai acontecer. Se imagina que há pouco tempo para fazer uma festa muito grandiosa, ainda não há muito claro o que vai acontecer em Paris, mas é certo sim que ele deve ir ao jogo de estreia contra o Amiens, Paris Saint-Germain, na estreia do Campeonato Francês, neste sábado, que o Sport TV, inclusive, vai transmitir.
Grande abraço para você, obrigado pela sua participação, boas apurações por aí, até a próxima. Muito obrigado, um ótimo papo para vocês, um grande abraço aos amigos, valeu.